Oi, gente! Aqui é a Provivi. Estou aqui para fazer uma revisão dos conteúdos de literatura vistos no primeiro bimestre. Vamos lá? Vamos entender primeiro o conceito de literatura. Literatura é uma manifestação artística, assim como a pintura, a dança, a escultura, a música. Só que é uma manifestação artística escrita. Ela é uma forma de expressão que estabelece um diálogo estético com a realidade. Com base no modo em que o artista trabalha a linguagem, o texto literário possibilita ao leitor entender o real de diferentes formas, ampliando as possibilidades dele perceber, pensar e interpretar os fatos do seu próprio cotidiano. Faz também com que ele entre em contato com outras realidades, que é fruto do autor, é claro. Assim, a literatura rompe com os modos estabelecidos por meio dos quais as pessoas compreendem o mundo ao seu redor. Elas passam a ver mundos que elas desconheciam. Nesse sentido, o texto literário não propõe uma cópia das coisas vistas, das coisas vividas ou sentidas. É um retrato fiel, já sabido da realidade conhecida pelo leitor, mas sim ele propõe uma nova visão a respeito dela. Assim, ele vai despertando uma reflexão. Bom, linguagem literária. A linguagem literária ela tem inúmeras finalidades, né? Informar, comunicar, convencer, argumentar, enfim. A literatura também pode apresentar esses objetivos se ela ficar focada em apenas um deles. Mas é possível encontrar várias formas de interpretações e vários sentidos em um único texto literário, né? Por isso que a gente diz que a linguagem literária ela tem muitos significados, né? Por isso a plurissignificação aí, encontrando esse termo aí para vocês poderem pensar a respeito dessa possibilidade que ela tem. Ela tem uma expressividade muito específica quando ela vai transmitir uma informação. É diferente de um texto não literário que tem que ser objetivo e não pode ter esse caráter múltiplo de significados. A verossimilhança, ela vai aparecer como uma referência, né, à realidade concreta. Então, quando a gente encontra lá na obra literária algo que a gente identifica com a realidade, como por exemplo essa imagem que está aí, se eu trato sobre a fome e eu consigo identificar uma referência muito forte na realidade, então a literatura passa a ter a verossimilhança. Bom, na origem da literatura, a gente tem a literatura ligada a uma visão religiosa do mundo. Tá? Ela apareceu como uma literatura oral, cantada, e ela funcionava como uma memória dos fatos importantes na comunidade. Né? Dessa forma, ela ajudava a preservar a identidade de uma cultura. Então, por isso que ela tem como essas duas características a origem religiosa e a oralidade como forma de memória e de preservação de identidade de culturas. Entre as funções da literatura, nós temos a de dar acesso ao conhecimento. Ela tem que favorecer o acesso ao conhecimento relacionado a determinada sociedade e, de alguma forma, cumprir o seu papel de ser um documento histórico, sociológico, né, em respeito à comunidade. Ela também serve como entretenimento, né, uma fonte de divertimento, como as demais artes também são. E ela é um faz pensar, né, faz refletir. Ela é uma ponte que liga dois mundos, o ficcional, inventado pelo escritor, e o recriado pelo leitor. Então, muitos dos valores, ideologias e concepções sobre o ser humano e a sociedade que está inserido estão simbolicamente expressos nos textos literários. Por isso, essa importância reflexiva.
Aí nós temos o texto literário dividido em verso e prosa. Aí é simples, né? Verso são como as palavras são organizadas dentro do texto, no caso, aí organizadas em versos. E na prosa, as palavras são organizadas em frases e parágrafos. Os gêneros literários foram divididos de acordo com as suas formas e as suas funções, né? Então, eles foram divididos entre o gênero épico, que relatava através da poesia acontecimentos importantes e heróicos de um povo. O dramático são textos também em forma de poesia, mas para uma representação teatral, cênica. E o lírico, que são poesias que mostram emoções, por isso são textos subjetivos. Na prosa de ficção, que aparece na literatura, são divididas em novela, romance, conto e crônica. Todos eles têm características de textos narrativos com personagem, narrador, tempo, espaço e enredo. Como eles vão se diferenciar? A novela é longa e ela tem muitos enredos. E aí amplia a quantidade de personagens, a possibilidade cronológica, tudo é ampliado dentro das características do texto narrativo. O romance, ele é longo, mas o seu enredo ele é mais delimitado. Apesar de também de ter muitos personagens, ele tem uma limitação muito maior do que a da novela. O conto ele já é curto e automaticamente por ser curto o número de personagens é pequeno, o lugar onde se passa a história é único, né, o espaço, então é mais fácil identificar dos outros dois. E a crônica ela tem as características narrativas, mas ela se destaca por ser de tema cotidiano e ter caráter reflexivo, e ela também é curta. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar mensagens via positivo on. Bons estudos e até mais!